Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, demorou um bocado, mas tá aqui mais um vídeo da série sobre termodinâmica de buracos negros. Caso você não saiba, esse vídeo daqui faz parte de uma sequência de vídeos que eu tenho postado no meu canal ao longo desses 3 anos. Eu não vou nem me arriscar a falar qual que é o número desse vídeo, né? Porque eu já postei um monte, como tá evidente aqui. Ok? Sendo que desses vídeos que eu postei, eu fiz uma separação. Primeiro eu comecei falando de buracos negros de uma maneira geral, que são esses que eu estou colocando aqui na tela, e depois eu realmente comecei a introduzir a termodinâmica de buracos negros, que é de fato o tópico central, o tema central dessa série de vídeos. No caso, esse aqui é o quarto vídeo de termodinâmica de buracos negros. Eu já fiz um vídeo introdutório, um vídeo falando da Lei 0, um vídeo falando da Lei 1, e agora é o vídeo falando da Lei 2 da termodinâmica de buracos negros. Pode ser que eu tenha demorado um pouco para postar esse vídeo? Talvez, né? Pode ser que eu tenha demorado 2 anos? Sim, demorei 2 anos, mas tá aqui, né? Enfim, estou postando e, enfim, para quem gosta dessa série, pode ficar esperando que ainda nesse ano também vai sair o vídeo da Lei 3, ok? Eu vou tentar, se tudo der certo, dar um desfecho para essa série, antes tarde do que nunca. E percebam que para fazer esse vídeo eu vim a caráter, claro, com a blusa aqui da relatividade geral, uma blusa, inclusive, do meu canal, tá aqui, ó, canal iFísica. Se você achou essa camisa legal, gostaria de adquiri-la, ou também gostaria de adquirir outras camisas, também com uma pegada de física, ensino superior, enfim, bem bonitas, te convido a acessar a lojinha do canal, que lá você vai encontrar essas camisas todas para você adquirir a que você tem interesse. E lembrando, membros do canal têm desconto. Dá uma olhada no Seja Membro, que lá tem os descontos certinhos, que cada categoria tem. E claro, aproveitando esse iniciozinho de vídeo, e que eu acabei de citar o Clube de Membros, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do Clube de Membros aqui do canal. Desde o início de 2023, eu estou produzindo bastante conteúdo para o Clube de Membros. No caso, bastante conteúdo técnico de cursos do ensino superior. Só para vocês terem uma noção, em 2023 eu estou gravando um curso de Geometria Diferencial, de Física 1, de Álgebra Linear e de Eletromagnetismo 2, todos eles disponíveis para o Clube de Membros. No caso de Geometria Diferencial, disponível para uma categoria específica, que é esse trem é bom demais, neste momento que eu estou fazendo o vídeo, porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo muito tempo depois que eu gravei, e as coisas já mudaram, e os outros 3 vídeos, no caso, o de Física 1, de Álgebra Linear e o de Eletromagnetismo 2 estão sendo disponibilizados para a categoria Apoiador Sou. Além disso, sempre que eu vou postar um vídeo da programação regular do canal, eu sempre posto antes para o Clube de Membros, justamente para poder valorizar um pouquinho vocês que me apoiam. E claro, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Mas bom, assim como nos outros vídeos sobre a termodinâmica de buracos negros, vale aqui um adendo. Sempre que nós falamos sobre termodinâmica de buracos negros, nós nos referimos a 2 contextos, um contexto clássico e um contexto quântico. As 4 leis da termodinâmica de buracos negros são leis totalmente clássicas, ou seja, elas são obtidas somente com a relatividade geral. Sempre que você está num contexto de relatividade geral e você quer estudar como são buracos negros, como eles se comportam, você acaba caindo nas leis da termodinâmica de buracos negros. Apesar do nome, as 4 leis da termodinâmica de buracos negros, no contexto clássico, que é o contexto que elas surgem, não tem nada de termodinâmica associado. São leis completamente geométricas. A noção de uma termodinâmica de fato, física, associada ao contexto de buracos negros, só surge quando nós introduzimos efeitos quânticos ao espaço-tempo, no contexto de um buraco negro, porque aí aparece a radiação Hawking, que aí sim vai dar um caráter termodinâmico para os buracos negros, e aí sim, com esse caráter termodinâmico, a gente consegue reinterpretar as 4 leis da termodinâmica de buracos negros, que antes eram somente leis geométricas, que nada tinham a ver com termodinâmica, elas passam a ser reinterpretadas como leis termodinâmicas de fato. Inclusive, é por isso que a termodinâmica de buracos negros é uma área tão interessante, e que chama a atenção de tanta gente, porque as 4 leis da termodinâmica de buracos negros, por mais que elas não tenham nada de termodinâmico no contexto clássico, elas têm a mesma estrutura de uma termodinâmica. E aí, quando você introduz mecânica quântica, de fato, aquela estrutura termodinâmica passa a ter uma ideia de termodinâmica mesmo. Então, de alguma forma, a relatividade geral contém informação da mecânica quântica. Por isso que é tão interessante essa área, muita gente explora e acaba motivando, por exemplo, um contexto de gravitação quântica e tudo que eu ainda pretendo abordar nesse canal, já que é o tópico do meu doutorado. Eu gosto de falar isso tudo que eu estou falando antes de começar a abordar de fato cada uma das leis, para deixar claro que nesse contexto daqui, que eu estou abordando nos vídeos, eu estou falando das leis no ponto de vista da relatividade geral. Eu ainda não introduzi a noção de mecânica quântica no espaço-tempo. Então, todas as leis da termodinâmica de buracos negros, todas as 4 leis
que eu estou discutindo aqui nessa série de vídeos, eu estou discutindo somente no ponto de vista geométrico, porque independente se elas são, né, se elas contêm informação termodinâmica ou não, as 4 leis contêm informação geométrica dos buracos negros. E isso, de maneira geral, acaba passando batido. Sempre que as pessoas vão procurar sobre termodinâmica de buracos negros, elas acabam procurando somente o comportamento termodinâmico. E elas esquecem que essas 4 leis contêm muita informação de relatividade geral legal pra caramba sobre os buracos negros. Mas bom, dado todos esses comentários, vamos de fato agora para a nossa segunda lei da termodinâmica de buracos negros. No contexto da termodinâmica de fato, a segunda lei ela está associada ao conceito de entropia, certo? Que é aquela ideia de que o nosso sistema termodinâmico, né, ele sempre vai tender a um estado de entropia máxima. Quando a gente vai para o contexto de buracos negros, é interessante porque o conceito de entropia em si não faz muito sentido no contexto de buracos negros, no contexto clássico, no sentido clássico. Eu já cheguei a comentar isso em algum vídeo para trás. Quando a gente pensa que buraco negro é um corpo que nada consegue escapar do seu interior, isso significa que um buraco negro não emite nenhuma radiação térmica. Se ele não emite nenhuma radiação térmica, significa que a temperatura dele tem que ser temperatura zero. E uma das consequências que a gente pega da termodinâmica é que se um corpo não tem temperatura, ele não tem entropia. Então, na prática, no ponto de vista 100% clássico, buracos negros não deveriam ter entropia. Porém, se buracos negros não têm entropia, isso viola a segunda lei da termodinâmica, física de fato, né, não a de buracos negros, porque pensa no seguinte, se buracos negros não tivessem entropia, qualquer coisa que você jogasse nele, que tem entropia, na hora que entrasse no buraco negro, essa entropia sumiria. E aí a gente teria uma redução de entropia. Buracos negros seriam ralos de entropia. Né? Isso, no caso, né, acabou motivando, historicamente, principalmente na década de 70, a busca por um entendimento melhor dessa ideia da entropia de um buraco negro. E sempre que a gente vai falar de entropia de qualquer sistema que seja, uma maneira natural da gente atacar o problema é sempre analisar processos irreversíveis, né? Analisar a reversibilidade de processos. Os nomes são bem intuitivos. Sempre que um processo acontece na natureza e o processo inverso também é possível, nós dizemos que esse processo é um processo reversível. Agora, sempre que existe algum processo que acontece na natureza, mas que o processo inverso não é possível de acontecer, nós dizemos que esse é um processo irreversível. No ponto de vista da termodinâmica, processos irreversíveis sempre aumentam a entropia do universo, enquanto processos reversíveis sempre mantêm a entropia constante. Então, uma maneira natural da gente buscar uma noção de entropia para qualquer sistema termodinâmico é analisar quais são os processos irreversíveis envolvendo aquele sistema, porque os processos irreversíveis sempre geram um aumento de entropia. Então é uma maneira natural da gente procurar a noção de entropia. Quando a gente está no contexto de buracos negros, existem processos que são irreversíveis. E um processo que é bem tradicional, que acaba motivando, né, o estudo da segunda lei, é o processo de fusão de buracos negros. Quando você analisa a estrutura causal do espaço-tempo, você chega na conclusão de que, se você tem 2 buracos negros, esses 2 buracos negros podem se juntar para formar um único buraco negro grande, ok? Esse processo acontece, tanto é que há alguns anos, acho que 2017, foi o primeiro ano que a gente detectou ondas gravitacionais a partir da fusão de 2 buracos negros, ok? Basta 2 buracos negros chegarem bem perto um do outro que eles vão formar um único buraco negro, eles se fundem. Agora, analisando a estrutura causal, a gente percebe que o contrário não pode acontecer. Você não pode ter um buraco negro na natureza que vai se separar em 2. Para isso acontecer, a gente precisa violar toda a estrutura causal do espaço-tempo. E lembrando, a estrutura causal que eu já abordei em um vídeo dessa nossa série de buracos negros é exatamente a estrutura atrelada ao espaço-tempo que faz com que o tempo tenha noção de tempo e que o espaço tenha noção de espaço. Como espaço e tempo são coisas diferentes, a gente precisa da estrutura causal para fazer essas grandezas fazerem sentido. Então, estrutura causal não é uma coisa que a gente pode abrir mão do espaço-tempo. Não dá para fazer isso. Senão a gente perde a noção de um espaço-tempo, que é a nossa hipótese. Então, esse processo, um buraco negro virar 2, é um processo impossível. Consequentemente, a fusão de buracos negros é um processo irreversível. Exatamente pelo fato de que a ida acontece, 2 formando 1, mas o contrário não acontece. Como a fusão de buracos negros é um processo irreversível, deve existir alguma restrição no contexto de buracos negros que leva a essa irreversibilidade do processo de fusão. Levando em conta que em um processo de fusão a gente tem os buracos negros iniciais, cada um com as suas características, e no final a gente tem um único buraco negro que, obviamente, as suas características vão estar relacionadas com as características dos buracos negros iniciais, possivelmente, se existir uma restrição de fato, né, envolvendo buracos negros, que leva a essa irreversibilidade no processo de fusão,
Provavelmente, essa restrição deve ser em relação aos parâmetros que definem os buracos negros. Sempre que a gente pensa nas grandezas que definem um buraco negro, sempre vem em mente o teorema da calvície, que é um teorema que eu falei para vocês lá atrás, num dos primeiros vídeos dessa série de buracos negros. O teorema da calvície fala pra gente que todo buraco negro estacionário é definido e completamente definido com 3 parâmetros: sua massa, seu momento angular e sua carga elétrica. Tudo bem que o processo de fusão de buracos negros está longe de ser um processo estacionário. Porém, se a gente pensa que os buracos negros, antes de se fundirem, eles tinham suas massas, momentos angulares e cargas elétricas, e depois que eles se fundiram, eles deram origem a um único buraco negro que vai se estabilizar, vai entrar no regime estacionário e, por conta disso, vai ser caracterizado completamente por sua massa, por seu momento angular e por sua carga elétrica. Faz sentido a gente pensar inicialmente nessas 3 grandezas, para poder entender o processo de fusão e tentar buscar, de alguma forma, alguma restrição envolvendo buracos negros. A questão é que a relação entre as massas dos buracos negros iniciais e a massa do buraco negro final é dada pela conservação de energia. A relação entre os momentos angulares dos buracos negros iniciais e o momento angular do buraco negro final é dada pela conservação do momento. E a relação entre as cargas elétricas dos buracos negros iniciais com a carga elétrica do buraco negro final é dado pela conservação da carga elétrica. E se você se lembrar do contexto de termodinâmica, a termodinâmica tradicional, essas 3 leis de conservação não colocam nenhuma restrição em sistemas físicos a ponto de deixá-los irreversíveis. Consequentemente, essa restrição que nós estamos buscando em buracos negros para poder justificar, para poder entender a origem da irreversibilidade de um processo de fusão, por exemplo, não pode estar relacionada com essas 3 grandezas. A gente tem que procurar uma 4ª grandeza, pelo menos, no contexto de buracos negros, para a gente poder estudar essa grandeza e ver se a irreversibilidade pode ser explicada por alguma restrição nessa 4ª grandeza. Agora, qual que vai ser essa 4ª grandeza que a gente vai buscar estudar? Essa 4ª grandeza vai ser a área do buraco negro. Se vocês se lembrarem do último vídeo dessa série, o vídeo da primeira lei da termodinâmica de buracos negros, a primeira lei, ela nada mais é do que uma relação de conservação de energia para processos envolvendo buracos negros. No caso, a primeira lei, ela é sintetizada por essa expressão que eu estou colocando, que foi inclusive a expressão que eu coloquei no último vídeo. Só um adendo aqui. Nessa expressão, eu estou levando em conta que o buraco negro ele só tem massa e momento angular. Eu estou levando em conta que ele não tem carga elétrica. Eu fiz isso ao longo dos últimos vídeos. No caso, se a gente leva em conta que o buraco negro tem carga elétrica, a única coisa que vai acontecer é que vai aparecer mais um termo nessa expressão, que é o termo envolvendo carga elétrica. Ok? Mas para a nossa discussão aqui, esse termo com a carga elétrica ou não faz muita diferença. O ponto principal que eu gostaria de enfatizar por essa expressão, que foi uma expressão completamente clássica, a partir de análises de leis de conservação que a gente fez para a primeira lei da termodinâmica de buracos negros, é o seguinte: esse delta que aparece, ele simboliza variações. Então, o que essa expressão fala pra gente é que variações de massa, momento angular e carga elétrica e área estão relacionadas, o que mostra que a área de um buraco negro é uma grandeza extremamente relevante para ser levada em consideração quando a gente vai analisar processos envolvendo buracos negros, como é o caso do processo de fusão, que é um processo que 2 buracos negros viram um buraco negro só. Por isso que a 4ª grandeza natural para a gente estudar, depois de massa, momento angular e carga elétrica, é a área do horizonte de eventos. Além disso, vale a pena a lembrança, o horizonte de eventos é uma superfície extremamente importante no contexto de buracos negros. O horizonte de eventos contém características muito relevantes sobre o buraco negro em questão. Consequentemente, estudar o horizonte de eventos sempre é vantajoso, sempre vai passar informação para a gente. Consequentemente, estudar a área do horizonte de eventos, de uma certa forma, vai estar vinculado, como vai ficar claro, com a noção do estudo geral do horizonte de eventos de fato. E aqui, só para esclarecer, quando eu falo área de um buraco negro, eu me refiro à área do horizonte de eventos em um instante do tempo. Porque se vocês se lembrarem da análise que eu fiz com vocês na Lei Zero, o horizonte de eventos não é uma esfera, como normalmente a gente atribui esse formato para ela. Lembre que a gente está no espaço-tempo, que é quadridimensional, tudo anda no tempo. Então, o horizonte de eventos ele seria uma esfera transladada no tempo, que forma um cilindro no ponto de vista quadridimensional. Quando a gente pega um instante do tempo, ou seja, um corte desse cilindro, aí sim a gente tem uma esfera. Então, na prática, o que a gente se refere à área de um buraco negro, que seria a área do horizonte de eventos, é a área do horizonte de eventos em um instante específico. Então, a gente quer estudar essa área.
né, áreas de fatias do horizonte de eventos que correspondem a fatias que formam áreas de esferas. A análise que a gente vai fazer aqui para estudar a área de um horizonte de eventos vai ser utilizando principalmente a estrutura causal do espaço-tempo, porque a gente consegue tirar informação da área dos buracos negros a partir da estrutura causal. Essa análise traz para a gente uma vantagem gigantesca em relação às outras leis da termodinâmica de buracos negros. Se vocês se lembrarem, né, eu comentei com você, sempre comento, que as leis da termodinâmica de buracos negros são leis válidas para o contexto de buracos negros estacionários. Então a gente está analisando estados de equilíbrio de um buraco negro. Okay? No caso da segunda lei, a segunda lei é a única das leis de buracos negros que vale geral, independente se o buraco negro está no processo estacionário ou não. Porque a estrutura causal é algo muito mais fundamental. Ela não necessita que o buraco negro já tenha estabilizado. Então, a segunda lei que nós vamos construir aqui, ela independe do buraco negro ter estabilizado ou não. Ele pode estar em processos estacionários ou não. Ela vale em qualquer situação. Então ela é muito mais geral, isso inclusive enriquece a discussão da segunda lei. Sempre que a gente vai estudar alguma superfície, a gente pode fazer esse estudo de duas formas naturais. A primeira forma é entender a superfície como sendo a união de um punhado de curvas. Sempre que a gente pega uma superfície, a gente pode pensar nela como sendo um punhado de curvas que você colocou junto e formou uma superfície. Inclusive, essa foi a análise que eu fiz com vocês no vídeo da Lei Zero. Okay? Se vocês voltarem na Lei Zero, né, eu peguei a superfície, que era o horizonte de eventos, pensei nela como sendo a união de várias curvas, e aí a gente analisou o comportamento do vetor tangente a essas curvas. Okay? Só para poder mostrar que a forma que a gente analisou o horizonte de eventos, que é uma superfície, no vídeo da Lei Zero, foi dessa primeira forma natural. Além dessa forma, também tem a segunda forma natural de estudar qualquer superfície, que é estudar o seu comportamento a partir das curvas que são perpendiculares a ela. E essa segunda forma de se estudar uma superfície é muito natural para esse nosso contexto, que a gente está querendo entender o comportamento da área de um buraco negro em um instante do tempo. Pelo seguinte, vamos lá, imagina que eu quero analisar o comportamento da superfície perpendicular a esse conjunto de curvas que eu estou colocando aqui. Okay? Para poder facilitar a análise, eu desenhei essas setas que correspondem a vetores de desvio. Okay? Vejam essas setas em azul como sendo vetores que apontam para as curvas vizinhas. Okay? Então, quanto mais distantes estiverem as curvas umas das outras, maior vai ser esses vetores, quanto mais próximos, menores eles vão ser. Agora vamos lá, vamos analisar uma superfície que é perpendicular a esse conjunto de curvas. No caso, essa superfície que eu desenhei é uma única superfície. Eu poderia ter desenhado várias superfícies perpendiculares a essas curvas. Eu desenhei uma em específico. Se essas curvas começarem a se afastar, a área perpendicular a essa superfície ela vai começar a aumentar. Porque esses vetores que eu desenhei em azul, eles vão aumentar de tamanho. Se essas curvas se aproximam, os vetores em azul vão reduzir de tamanho e essa área vai ficar menor. Se a gente estuda o conjunto de curvas que é perpendicular às áreas, né, do horizonte de eventos em instantes fixados, analisando o comportamento dessas curvas, se elas estão se aproximando ou se afastando, a gente sabe falar se a área de um buraco negro pode aumentar ou reduzir, que é, de certa forma, o que a gente está querendo. Né, a nossa motivação para entender alguns processos de reversibilidade envolvendo buracos negros. Nesse sentido, a gente faz uma troca. Ao invés de analisar diretamente a área do nosso buraco negro, né, a área do horizonte de eventos em instantes de tempo, a gente vai trocar essa análise por estudar o comportamento das curvas que são perpendiculares ao horizonte de eventos em instantes fixados. Agora, um fato interessante que acaba acontecendo na relatividade no contexto de buracos negros é que as curvas perpendiculares ao horizonte de eventos também são curvas tangentes, paralelas ao horizonte de eventos. Lembram da análise que eu fiz na Lei Zero? Que eu peguei o horizonte de eventos, né, como um cilindro, igual eu estou colocando a imagem em algum lugar aqui da tela, e aí eu peguei um punhado de curvas que juntas formam o horizonte de eventos. Na prática, quando você vai analisar essas curvas, você também percebe que elas são perpendiculares ao horizonte de eventos. Isso é meio bizarro, porque o horizonte de eventos ele é uma superfície que a gente chama de uma superfície nula, ou uma superfície tipo luz. O vetor ortogonal a essa superfície é um vetor tipo luz, é um vetor que serviria de propagação para um pulso luminoso. Sempre que isso acontece, curvas que são ortogonais à superfície também são tangentes, uma noção bem esquisita que surge da geometria de um espaço-tempo. No caso, essa noção parece bizarra porque quando a gente pensa em perpendicular e tangente, a gente pensa na noção de ângulos que a gente tem, né? Dois vetores são perpendiculares, se eles formam 90 graus, e são tangentes, se eles são alinhados. Então é difícil pensar numa noção que é perpendicular e tangente. Mas lembre-se, essa noção de perpendicular e tangente que eu me refiro é uma noção em um espaço-tempo. É uma noção em um espaço que tem tanto dimensões espaciais quanto
temporais. Então a geometria ela é um pouco diferente por conta disso, tem que ser adaptada. Mas só para deixar claro que as curvas que são perpendiculares ao horizonte de eventos, em instantes fixados, de forma muito engraçada, também são tangentes. Então, na prática, analisando o mesmo conjunto de curvas, a gente tem informação da lei 0, quando a gente analisa ela como sendo tangente, e a gente tem informação da lei 2, quando a gente analisa ela como sendo perpendicular, ok? Mas enfim, tudo isso que eu comentei, só para deixar claro que o conjunto de curvas que a gente tem que analisar é o conjunto de curvas que formam o horizonte de eventos, ok? Já que as curvas perpendiculares, as superfícies perpendiculares, são exatamente, né, aquelas esferas que a gente pensa, né, como sendo a superfície do horizonte de eventos, uma esfera de fato, e aí a gente vai analisar essas áreas a partir dessas curvas que formam o horizonte de eventos. Quando a gente analisa qualquer conjunto de curvas, duas coisas podem acontecer com essas curvas. A primeira delas é, as curvas nunca vão se intersectar. Elas sempre vão continuar na delas, nunca se cruzando. A segunda possibilidade é, em algum momento, essas curvas vão se cruzar, elas vão se intersectar em um único ponto. Sempre que isso acontece, ou seja, sempre que você está analisando uma superfície a partir das curvas que cortam essa superfície perpendicularmente, e essas curvas em algum momento se cruzam, nós dizemos que esse ponto que as curvas se cruzaram é um ponto conjugado à superfície que nós estamos analisando. Agora, no ponto de vista geométrico, qual é o significado desse ponto conjugado? Vamos lá, se a gente está analisando um conjunto de curvas e as suas superfícies perpendiculares, se existe um ponto conjugado, significa que em algum ponto, esses vetores que eu desenhei em azul, eles vão ficar de tamanho zero, exatamente porque as curvas vão se intersectar. Então não existe nenhuma distância entre as curvas, porque elas estão se cruzando. Se isso acontece, significa que uma porção da superfície que a gente está analisando, uma porção da área da superfície, vai colapsar em um único ponto. A existência de pontos conjugados nos diz que partes da superfície que a gente está analisando, que são perpendiculares a esse conjunto de curvas, vai se reduzindo até formar um único ponto. E a vantagem da gente estudar pontos conjugados, nesse contexto de buracos negros, é que a existência ou não desses pontos conjugados é garantida por teoremas. E esses teoremas, eles passam por duas frentes. Tem duas frentes da relatividade geral que contêm informação sobre a possibilidade de existir ou não pontos conjugados. A primeira frente é a estrutura causal. Então, analisando a estrutura causal de um espaço, a gente pode garantir se pontos conjugados existem ou não. Quando a gente analisa a estrutura causal do espaço-tempo na presença de um buraco negro, a estrutura causal nos passa a informação de que não podem existir pontos conjugados a um buraco negro. Isso é um fato, não podem existir pontos conjugados. Eu comentei com vocês que uma das frentes que a gente pode analisar a existência ou não de pontos conjugados é a partir da estrutura causal. Mas tem a segunda frente. Essa segunda frente consiste nos tipos de energia que estão presentes no espaço-tempo. Pelo seguinte, quando a gente vai analisar o espaço-tempo, que é regido pela equação de Einstein, que é essa daqui, a gente tem que colocar qual que é a distribuição de energia e momento para que a gente saiba qual que é a geometria do espaço, que é dado pelo lado esquerdo. Agora, assim como qualquer equação, essa equação eu posso colocar qualquer coisa nesses caras e buscar uma igualdade. Agora, para que essa equação faça sentido no ponto de vista físico, como aqui tem energia e matéria, a gente tem que colocar condições que energia e matéria respeitam, que são condições de razoabilidade física. Quando a gente está no contexto clássico, existem duas condições de energia que sempre são satisfeitas. A primeira dessas condições é energia nunca flui mais rápido do que a luz. Isso é uma regra, isso não acontece. E a segunda condição é de que não existe energia negativa. Quando a gente introduz efeitos quânticos, na mecânica quântica, é possível aparecer energia negativa, ok? Mas no contexto clássico, não existe energia negativa. Então, sempre que a gente vai trabalhar com qualquer coisa clássica, a gente coloca essas condições, porque elas são condições de razoabilidade física. E aí, nesse caso, quando a gente analisa, quando a gente estuda o comportamento do espaço-tempo na presença de um buraco negro, levando em conta que as energias, elas são, no caso, não negativas e nada se propaga mais rápido do que a luz, a gente chega em alguns resultados que prevêem ou não a existência de pontos conjugados, assim como foi feito na estrutura causal. A questão é que, diferentemente da análise de pontos conjugados a partir da estrutura causal, quando a gente vai estudar o espaço-tempo na presença de um buraco negro com aquelas duas condições de energia que eu falei, os teoremas da relatividade geral nos dizem que pode existir pontos conjugados em uma única situação. Que situação é essa? Numa situação em que qualquer parte, independente, né, se pequena ou grande, qualquer parte do horizonte de eventos, por qualquer razão que seja, diminuiu um pouquinho o seu tamanho, a sua área. Ou seja, se você tem um buraco negro
e nenhuma parte da sua área reduz de tamanho, e aí quando eu digo não reduz, pode ser permanece constante ou aumenta. Não vai aparecer nenhum ponto conjugado. Os teoremas garantem isso pra gente. Agora, se você tem um buraco negro e qualquer parcela da sua área, por qualquer razão que seja, reduz um tiquinho de tamanho, reduz um pouquinho a sua área, necessariamente vai surgir um ponto conjugado. Ok? A ideia aqui é que o tipo de energia positiva que está no espaço, ela acaba servindo como um sistema de feedback positivo. Ou seja, se a área reduz um pouco, a energia do nosso espaço-tempo contribui para uma redução maior ainda. Por isso que acaba colapsando para um único ponto. Mas aí, nesse ponto, você poderia surgir com uma dúvida, que é bem natural, que é, Felipe, não tem uma inconsistência aí? Porque você falou que quando a gente faz uma análise de um buraco negro a partir da estrutura causal, os teoremas garantem que não existe pontos conjugados. E de fato, os teoremas garantem isso. Agora, você acabou de falar que se a gente faz a análise por energia do espaço-tempo, a gente chega que pode existir ponto conjugado em uma única situação, que é a situação da área reduzir um pouquinho de tamanho, qualquer parcela dela, mas ainda assim é uma possibilidade. E aí, pode ou não pode existir pontos conjugados? Sempre que você tem uma inconsistência entre dois resultados, isso passa a alguma impossibilidade. A consequência na estrutura lógica da nossa argumentação é que essa única condição que pode gerar um ponto conjugado, ela não é permitida. E qual condição é essa? A área do buraco negro reduzir por qualquer, por qualquer proporção que seja, em qualquer região. Ou seja, existe uma incompatibilidade entre a redução da área de um buraco negro e a estrutura causal do espaço-tempo, que é algo super fundamental e de extrema importância para qualquer coisa que você faz na relatividade geral. Ou seja, a estrutura causal proíbe a redução da área de um buraco negro, que é uma restrição do tipo que a gente estava procurando. E, de fato, essa consequência e toda essa argumentação consiste no que nós chamamos de segunda lei da termodinâmica de buracos negros, que é, em um universo, com as condições de energia que a gente impõe do ponto de vista clássico, que são nada flui mais rápido que a luz e energias são sempre não negativas, necessariamente a área de um buraco negro sempre permanece constante ou sempre aumenta. Ela nunca diminui. E de forma interessante, percebam que tudo isso que eu comentei, toda essa construção que nos levou a essa lei, não teve nada de termodinâmico de fato. Eu só fiz análises geométricas. E mesmo assim, a gente chega numa lei que tem a mesma estrutura da segunda lei da termodinâmica, que é de que a entropia sempre aumenta ou permanece constante, mas nunca reduz. Nesse estágio, nesse momento, essa nossa lei das áreas, que é a segunda lei da termodinâmica de buracos negros, lembrando, não tem interpretação termodinâmica. Agora, quando a gente introduzir efeito quântico, a gente vai ver que, de fato, essa lei é uma lei termodinâmica com noção de entropia, porque, de fato, a entropia de um buraco negro, como a gente vai ver, ela é proporcional à área de um buraco negro, que também é um resultado bem interessante, porque, de maneira geral, entropia é proporcional ao volume, não à área, mas isso é, discussão para os próximos capítulos. Assim como a Lei 0 e a Lei 1, a Lei 2 é bem abstrata, ok? Ela não é algo, no ponto de vista geométrico, simples de visualizar, imediato, que você vê isso rapidinho com meia dúzia de palavras. Não. Percebam que eu tive que fazer aqui um vídeo que, pelo que me consta, ficou bem grandinho, como foi todos os vídeos dessa série, ok? E que eu acredito que muitos de vocês tenham que ter dado um pause e voltado a algumas partes para poder entender. E lembrando, eu tô falando aqui como é que é a análise técnica só nas palavras, ok? Eu estou tentando fazer um vídeo de divulgação científica, todos os meus vídeos da série de termodinâmica de buracos negros, essa foi a premissa. Fazer um vídeo de divulgação científica mais pesado, mais técnico, só que tentando não ficar fazendo conta. Então eu tentei refazer a argumentação lógica da coisa. Eu espero ter sido minimamente entendível. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário. Gostou do vídeo? Deu para entender? Estava ansioso por esse vídeo? Enfim, deixe aqui seus comentários e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.